Senhor quem vai direcionar Ezequiel para ser esse profeta desse tempo. Que tempo? Que tempo que o profeta Ezequiel é levantado para profetizar? Um tempo onde o povo de Deus estava cativo. Um tempo onde o povo de Deus estava vivendo os seus piores dias, que era o cativeiro babilônico. Então o Senhor está levantando Ezequiel primeiro como um profeta para declarar o juízo de Deus. Então ele é levado juntamente com o povo de Deus para o cativeiro babilônico. Quando Ezequiel tem essa visão, já haviam se passado 25 anos de cativeiro. Imagina para nós conviver e viver num lugar sem perspectivas, sem projeção de futuro. 25 anos que o povo de Deus estava vivendo como subjugados. Não podiam adorar ao seu Deus. Precisaram se acostumar com a nova cultura. Não sabiam o que ia acontecer. Eram 25 anos de um tempo difícil. E eram 14 anos após a Jerusalém, o templo de Jerusalém ter sido derribado. E Ezequiel é aquele profeta que o Senhor vai dizer assim: Ezequiel, você vai ter que dar um remédio amargo muitas vezes. Porque é muito bom você chegar na igreja e você está diante de um tempo difícil, você até às vezes ouvir assim: vai passar. Olha, não se preocupa porque vai melhorar. Mas o Senhor estava dando a Ezequiel uma direção. Diga a eles que eles vão ter tempos difíceis. Diga a eles que eles têm se comportado diante do meu profeta, diante do meu homem de Deus, como alguém que se faz ouvidos de mercador. O Senhor vai dizer lá em Ezequiel 33, o meu povo vem a ti, como tu costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca nada em prática. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E ele vai dizer assim: com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente não dá importância. É como, por exemplo, a gente está aqui e você começar a glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, mas você sai daqui e não sai disposto a fazer a mudança que o Senhor está mandando você fazer a mudança. É você gritar glória a Deus, aleluia, mas o teu coração não está dizendo glória a Deus, aleluia, mas está dizendo: eu não vou fazer isso porque isso vai me custar renúncia. O que Deus estava dizendo é: eles até gostam de ouvir a sua mensagem, Ezequiel. Eles até gostam de sentar e ouvir a respeito de você, mas eles estão declarando louvor e devoção, mas quando eles saem, eles não estão dispostos a fazer a mudança que eu estou direcionando eles a fazer. Esse era o tempo em que Ezequiel estava sendo levantado por Deus. E o Senhor vai dizer assim: assim, quando tudo isso acontecer, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. Deixa eu dizer uma coisa: um verdadeiro profeta de Deus não vai amaciar o teu ego. Ele vai declarar aquilo que o Senhor está mandando ele falar, ainda que seja algo duro para se ouvir. Mais duro ainda para nós falarmos. Porque você ser boca de Deus para dizer que tudo vai melhorar é bom. Você arranca lágrimas. Mas quando a gente se levanta como João Batista e diz: raça de víboras, se converte, muda as suas veredas do teu caminho, aí é difícil, né? Então o Senhor está dizendo: Ezequiel, eles gostam de ouvir você, mas até quando você está cantando, falando, eles entendem como canções de amor. Isso massageia para eles o ego. Então esse foi o tempo em que o Senhor tinha levantado Ezequiel, num tempo muito difícil. E aí, continuando, Ezequiel ele começa agora a falar a respeito de uma visão. E diferente do capítulo 37, onde nós conhecemos como o Vale de Ossos Secos, no Vale de Ossos Secos a Bíblia diz: e a mão do Senhor me conduziu até um vale de ossos secos. E o Senhor me perguntou: filho do homem, é possível que esses ossos voltem a viver? O Senhor deu a Ezequiel uma experiência diferente. Qual foi? Contemplar o vale. Mandou ele dar uma volta em relação ao vale. E como alguém que contempla, como alguém que olha, Deus começou a pedir que ele descrevesse aquilo que ele estava vendo. Ezequiel, no capítulo 37, estava sendo chamado para ser aquele espectador
vale. Mas no capítulo 47, Deus agora não quer Ezequiel apenas vendo o que ele vai fazer, mas Deus está agora conduzindo ele para participar daquilo que ele vai fazer. Amém? Eu já preguei esse texto aqui, mas o Senhor começou a ministrar dessa palavra, na verdade, na minha célula, terça-feira. E o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito de diferenças, de mais novidades a respeito desse tempo. O Senhor vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, tudo que eu te mostrar, tudo que eu passar a te mostrar, tu prestes atenção. Firma os teus olhos, inclina os teus ouvidos e guarda o teu coração, porque eu tenho te trazido até aqui, para que você revele o significado dessas coisas. E a Bíblia diz que depois disto, Ezequiel vai dizer depois disto, ou seja, depois das visões que ele tem a partir do capítulo 40, apareceu um homem de bronze, com uma aparência como de bronze, e começa agora a fazer uma jornada com Ezequiel. Ele começa a falar assim, e aquele homem tinha em suas mãos um cordel de medir, como uma fita métrica. Por que nós entendemos? Porque ele entende que aquela medição que o anjo faz são exatamente 1000 côvados, ou seja, a representação de 500 metros, meio quilômetro. E a Bíblia vai dizer que os primeiros passos que eles dão, os primeiros 500 metros, representam um nível onde ele vê um rio fluindo da casa de Deus, fluindo do templo de Deus. E ele fala, e à medida que nós fomos andando, os primeiros 500 metros nos levaram a um nível. Eu gostaria de tratar com o primeiro, segundo, terceiro e quarto níveis. O primeiro nível que Ezequiel vai viver é: anda meio quilômetro e as águas ainda batem nos seus tornozelos. O primeiro nível eu queria fazer uma representatividade por isso. O primeiro nível, que as águas estão no tornozelo, eu posso representar e simbolizar com alguém que inicia uma caminhada com o Senhor. Alguém que, por exemplo, participou de um encontro, participou de uma célula, alguém que veio para um culto desse e falou: é isso que eu quero. É esse caminho que eu quero trilhar agora. Eu quero fazer uma caminhada com Deus. As águas do tornozelo representam primeiros passos em direção a um rio, em direção a um propósito. Mas a gente entende que, por exemplo, em dias quentes, adianta você só molhar os pés? Por exemplo, as pessoas quando vão para a praia, um exemplo, você vai para a praia, você se programou, e quando você chega lá na praia, você fala assim: eu não vou entrar na água. E todo mundo começa a entrar na água, começa a mergulhar e fala: vem fulano, vem fulano. Você fala: tá bom, eu vou entrar. Só para satisfazer a pessoa, você entra, molha os pés e fala: já tá bom, já deu para mim. Água nos tornozelos não nos purifica, não nos limpa, não nos refresca o calor, sim ou não? Sim. Água no tornozelo representa alguém que está iniciando uma caminhada. Eu quero hoje parafrasear, inclusive, o pastor. Não vou pedir para você falar para o irmão do seu lado, mas quero que você repita comigo, tá bom? Você vai dizer assim: não é hora de parar. Não é hora de parar. Águas nos tornozelos. Águas nos tornozelos. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Amém? Amém. E aí, então, Ezequiel continua aquele processo. E a Bíblia diz que eles caminham agora mais 1000 côvados, ou seja, mais 500 metros. E a água agora começa a ganhar um nível de profundidade, mas um nível de profundidade ainda não suficiente, que chega ao ponto dos seus joelhos. E eu quero entender que joelhos representam momentos de devoção e de oração.
ao terceiro nível. Quando eles andam mais 500 metros, ou seja, já são uma caminhada de 1,5 km, e agora as águas dão na cintura. Essa versão da ACF diz assim: e as águas davam nos lombos. E lombos é o momento em que o bicho pega. É o momento do processo. É o meio do caminho. É quando você está com a sua água nesse momento, batendo nos seus lombos, mas é um tempo desafiador, onde você olha para trás e sabe que já fez uma caminhada, mas você olha para frente e sabe que também tem uma caminhada para fazer, e você é, quem sabe, convidado a desistir no meio do caminho. Já viu pessoas que começaram uma caminhada linda com o Senhor, começaram a se entregar a Deus, começaram a ver os milagres acontecendo, começaram a ver os frutos da sua oração acontecendo, mas quando a coisa começou a complicar, elas logo deixaram o Senhor? Foram as águas dos lombos. Lombos representam momentos desafiadores. Prepara o lombo, que é a hora do processo, é a hora da dor, é a hora do não, é a hora da luta, é a hora da batalha, mas é a hora que tem ainda um rio muito mais profundo, onde o Senhor está te convidando para chegar. Deixa eu falar uma coisa, repete comigo: águas dos lombos não são suficientes. Não é hora de parar. Amém? E aí, finalmente, e vamos para o quarto nível. O quarto nível é o nível onde eles andam mais 500 metros. Agora já são 2 quilômetros de caminhada. Agora já são um tempo onde a Bíblia diz, Ezequiel diz que diante disso, eles chegam no nível. E qual é o quarto nível? É o nível agora onde a água ultrapassa a sua cabeça. O quarto nível é o nível da profundidade. É o nível onde você não consegue tocar o chão. É o nível onde você literalmente perde o controle de tudo. E eu tenho uma boa notícia. É o nível onde Deus quer que você chegue. É o nível onde o controle da sua vida não está mais nas suas mãos, mas está na dependência dele. O quarto nível é o nível que Deus está dizendo assim: você vai realmente tentar procurar o chão que você não vai encontrar. Você vai de fato se sentir vulnerável diante desse lugar, porque você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro lado, e você está numa água tão profunda que você não vai conseguir mais ver a margem. Mas o Senhor está dizendo: nesse nível você vai experimentar o que é depender de mim. Nesse nível onde você não toca o chão, ou eu me entrego ao Senhor, ou eu dependo dele, ou eu não sei o que vai acontecer mais na minha vida. O Senhor está dizendo: quarto nível é bom demais. É o nível onde agora você está totalmente submerso na vontade de Deus. Só que aí, exatamente isso que o Senhor começou a ministrar agora, ministrar para mim, eu queria trazer para essa igreja. Eu queria que pudesse ouvir, Tiago, por favor, Tiago. A partir do verso 6, eu vou ler a minha versão, não precisa passar, porque eu vou pular alguns versículos. Mas esse capítulo 47, ele vai dizer assim: depois que Ezequiel viu todas as experiências que nós acabamos de ver, 4 níveis de profundidade, ele agora é convidado a voltar para a margem, ou seja, a superfície, certo? E ele faz uma pergunta, o anjo faz uma pergunta para Ezequiel e fala assim: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E ele transportou-me de volta à margem do rio. E o Senhor começou a ministrar no meu coração o seguinte: a primeira experiência de Ezequiel, ela começa na superfície. E a experiência dele acaba na superfície. E o Senhor começou a falar ao meu coração a respeito. Existe só um lugar, a superfície ele continua sendo o único lugar. Mas existem 2 experiências que você pode ter na superfície. Ou a experiência de você apenas ver as pessoas entrando num nível profundo de intimidade e dependência com Deus. Você vai contemplar o rio, você vai achar o rio lindo, as ondas lindas, mas você não vai ter coragem de submergir nessa água. E você vai viver da experiência do outro. Mas existe um outro nível da margem. É quando você entra no rio e você começa a fazer a caminhada com Deus. E você começa a se entregar a momentos de oração com o Senhor, de consagração. É momentos que mesmo as lutas que estão agora atingindo você de forma direta,
você não vai parar por essas lutas. E você vai agora viver um nível de dependência, de profundidade, de entrega ao Senhor. E o Senhor vai trazendo você de volta para a margem. E o Senhor trouxe Ezequiel e falou: tu observou tudo isso, Ezequiel? Você viveu experiências comigo, agora volta para a margem, para você ver o que acontece quando alguém se entrega de forma verdadeira a mim. E agora o Senhor traz Ezequiel para uma outra experiência. E que experiência? Ele começa a falar assim: assim que eu cheguei aonde? Na margem, na superfície, eu notei muitas árvores em cada lado. Ezequiel está falando o seguinte: quando eu fui até ali, não havia vida. Quando eu comecei um processo com Deus, não havia nenhum sinal de vida. Mas quando eu comecei a fazer a minha caminhada com o Senhor, quando eu convidei Jesus para entrar verdadeiramente na minha casa, na minha família, na minha vida, quando eu vou para a margem, Ele está dizendo: olha o que acontece com alguém que se entrega a mim verdadeiramente. Ezequiel começa a olhar agora ao redor. E agora, o que Ezequiel começa a contemplar é: assim que eu cheguei, eu tenho muitas árvores do lado de fora, logo em cada lado do rio. E Ele me revelou, pode apagar aqui, por favor, filha. E Ele me revelou, Deus falando para Ezequiel: você está vendo essas águas que fluem para o leste, em direção à região oriental e descendo até o Arabá, o Vale do Jordão? E aí Ezequiel começou a ver uma coisa extraordinária aconteceu. Chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornaram doces e saudáveis. Vou contextualizar para vocês. O Mar Morto, para quem não sabe, ou já deve ter ouvido falar, é um rio, um mar, que só recebe. Ele não tem nada para dar. Por quê? Porque tudo que entra aqui, deságua no Mar Morto, morre. O Mar Morto, ele recebe uma quantidade tão grande de água, mas ele não consegue liberar essa água, porque os peixes que adentrarem no Mar Morto vão morrer. Não há possibilidade de vida marinha no Mar Morto. Então toda aquela água, ela vai evaporando somente por um canal, o calor. Então o Mar Morto, ele vai se tornando cada vez mais salgado, porque a água evapora e vai ficando o sal. Alguns guias turísticos vão falar que quando eles vão passar pela experiência dessa viagem, eles dizem: olha, se você tiver algum ferimento, não entre no Mar Morto. Porque imagina você jogar sal em uma ferida aberta. Então o Mar Morto, ele é de fato um lugar onde a densidade é tão grande. As pessoas tiram fotos sentadas no Mar Morto, porque ninguém afunda. A densidade de água salgada é muito grande. Vão dizer que a quantidade de sal que tem no Mar Morto é 1/3 da quantidade de água, ou seja, 33% é sal da água. Ezequiel agora está tendo uma visão. Ele está dizendo assim: depois que eu entrei nesse nível profundo com Deus, eu observei o seguinte: aquela água que flui do trono de Deus, ou seja, que flui do altar de Deus, ela tem um poder tão grande que ela encontra com o que está morto e ela gera vida em ambientes que estão mortos. Vocês estão entendendo isso? Ezequiel está dizendo: o Mar Morto representa, quem sabe, áreas da sua vida que você já considera sem perspectivas, áreas da sua vida que você considera sem esperança. E o Senhor me trouxe nessa noite para te dizer: se você for no nível mais profundo comigo, me convidar para entrar na tua vida, eu te digo que do rio que eu vou liberar sobre a tua vida, quando bater e encontrar com aquilo que está morto, vai
passar, tudo ganhará vida. A visão é, Ezequiel continua dizendo assim, os pescadores estarão junto de quê? Do rio, do mar morto que não dava vida. E ele começa a dizer assim, os pescadores estarão junto dele, e haverá lugar para eles estenderem as suas redes. As pescarias serão fartas, com peixes de várias espécies. Todavia os seus charcos e pântanos não represarão água potável, e serão deixados para a produção de sal. E ele continua dizendo assim, então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega à água. Seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas servirão de remédio. Eu não sei onde você tem um rio, tem uma água disponível, que você é filho. Você é filho, não vai ter só aquela área da sua vida que estava morto, vivificada. Mas quando você beber dessa água, você vai ser fonte de alimento e de remédio e de cura para os que estão sedentos, famintos e doentes. Jesus vai dizer que Ele é essa água. Jesus vai liberar essa palavra sobre a mulher samaritana. E quando Ele travava uma conversa com aquela mulher, a mulher olhava para essa água e ela dizia, me diga qual é o lugar onde eu posso beber dessa água, para que eu não volte mais a ter sede. Jesus falou, não é essa água. Essa água que você bebe, logo ela se esvai. Ela é perecível. Mas tem uma água, que sou eu. E quando de mim você beber, nunca mais você terá sede. Uma água, que quando você beber de mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O convite nessa noite é você voltar à margem, mas não voltar à margem sem ter vivido essa experiência de Ezequiel. Porque alguns, quem sabe, que as pés já começaram uma pequena caminhada, mas estão satisfeitos com a água nos tornozelos. Então dizemos, são as pessoas que, por exemplo, gostam de ir para uma célula, mas não querem se comprometer com a noiva que é a igreja. São as pessoas que estão vivendo uma vida mais ou menos com o Senhor. Há pessoas que, quem sabe, já estão no segundo nível. As águas já começaram a bater nos joelhos e começaram a orar, começaram a clamar. E já começaram a ver os resultados das orações. Mas não é hora de parar quando você começa a ver as portas se abrirem através da sua oração. E há pessoas que chegaram com as águas nos lombos, na cintura, mas não aguentaram o suavão, que voltou e recuou e desistiu. E volta para a margem como, pastora? Volta para a margem frustrada e culpando a igreja. Volta para a margem frustrada e culpando os líderes. Porque eles prometeram e fizeram uma promessa falsa, que depois que começassem essa caminhada, a sua vida iria mudar 100% para melhor, que não passariam mais por aflições. Mas quem conhece a Bíblia, quem conhece Jesus, sabe o que ele disse, mas o mundo mas tende bom, porque eu venci. Mas aí existe um outro nível de pessoas, nem as que ficaram na margem, na superfície, olhando aqueles que estão entrando e ainda falando, e quem está entrando e se mergulhando ainda chamando de religioso, de fanático. Mas existe aquele outros que estão indo para águas profundas do Senhor. E que quando voltam para a margem, o voltar à margem é: olha o que eu faço quando a água da vida é convidada para entrar na sua vida. Olha o que eu faço. Onde o rio passar, tudo ele vai transformar. Eu não sei. E eu falei na minha célula
semana eu vou compartilhar, falou assim, uma jovem de 22 anos. Tentou o suicídio 3 vezes. A primeira com remédios. A segunda cortando os pulsos com gilete. Ainda tem as marcas. E a terceira já estava com uma corda pronta para se enforcar. Deus enviou o seu pai que não deixou. Uma menina como essa, ela conseguiu ouvir essa mensagem na terça-feira. Então eu vou compartilhar. A resposta dela foi: eu não sou mais um mar morto, porque Jesus entrou na minha vida. Eu quero te dar uma boa notícia. Eu não sei que áreas, o pessoal do louvor pode subir devagar. Eu não sei que áreas da sua vida você já considera um mar morto. Eu não sei que áreas você já considera que não dão mais frutos, não dão mais flores, não dão mais nada. Mas a palavra do meu Deus está dizendo: não se preocupa. Porque quando essa água do mar morto, ou seja, quando essa área da sua vida tiver um contato com a água que é Jesus, logo ela vai se tornar doce e saudável. É promessa do meu Deus. Jesus entra e resolve. Jesus entra e torna aquilo que você considerava mais impossibilidade, sem solução. Ele consegue trazer vida. Ele consegue trazer sentido. Aquilo que você já descartou como possibilidade de mudança. O Senhor está dizendo: não interessa qual é a área que você já considera que não dá mais vida, filha. Não interessa para mim qual é a área da sua vida que você considera inanimada. Eu quero te dizer, se você nessa tarde, nesse início de noite, entender que isso é um convite. O convite é: vá para águas profundas comigo, se entregue. Seja dependente. Porque você vai ver, eu vou te trazer para baixo para você contemplar. Olha aqui. Está vendo aquele casamento que você já estava pronto para desistir? Olha só o que eu fiz. Só porque você não parou. Está vendo aquele filho que você já considerou perdido? Olha o que eu fiz. Só porque você não parou. Está vendo aquele diagnóstico que você considerou incurável? Olha o que eu fiz. Só porque você não parou. O convite é: anda 1000 côvados. Não, mas eu não estou vendo nada. Anda mais 1000 côvados. Eu não estou vendo nada. Mas vai chegar uma hora que você não vai seguir mais os pés no chão. E é o Senhor ministrando a cura. Enquanto você está na profundidade, lá na margem, Ele está dando ordem para quem está morto receber vida. Enquanto você está aqui na igreja, Ele já está dando ordem para aquela situação que está morrendo dentro da casa. Enquanto você está louvando, mesmo não considerando nada para louvar, o Senhor já está dando ordem na margem para o que está morto volte a viver. Fica de pé, igreja. Enquanto estamos aqui, lá na margem de trabalho do Senhor, Ele está trabalhando, igreja. Ele está cuidando daquilo que você considera totalmente sem solução. Mas o convite é: águas profundas é aqui. Esse é um lugar onde você perde de fato o controle de tudo. Esse é um lugar onde você não consegue encostar os seus pés no chão. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nos ensinaram quando éramos crianças que o raso era perigoso. O raso era segundo que o fundo profundo era perigoso, né? Não vai pro fundo não, filho. Não vai não, que aí é perigoso. Só que na ordem de Deus é diferente. Ficar no raso é que é perigoso. Mas você mergulhar no profundo é totalmente seguro. Porque Ele já está lá na profundeza. Feche teus olhos. Nós vamos cantar esse louvor. E enquanto nós cantamos, eu quero fazer um convite nessa noite. Depois que nós ministrarmos esse louvor, eu quero fazer um convite nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui no teu grande amor. Águas que correm do trono.
pois leva a vida no próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és amigo, Senhor. Fecha teus olhos, continua com os olhos fechados. Nós falamos a respeito desse rio que é Jesus. E esse rio, por onde ele passa, ele promove vida, ele